Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa meditação. Desde já peço ao bom Deus que nos fortaleça em nossa caminhada e nos faça dóceis ao seu Espírito. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, rogai por nós. Muito bem, meus queridos. Como falamos em nosso episódio anterior, faremos a partir de agora um processo meditativo sobre o livro História de uma Alma, de Santa Teresinha. Se você caiu nesse episódio meio que de paraquedas, não tem problema, tá tudo bem. Depois você volta lá na playlist e ouça o episódio anterior, onde conversamos um pouco sobre a obra em si e as motivações espirituais com que a leremos. Teresinha começa a história de uma alma com um dilema. Ela acreditava estar sob obediência para escrever suas memórias de infância, mas sentia que ao fazê-lo, abre aspas, meu coração se distrairia por uma concentração demasiada em mim mesmo. Fecha aspas. Aí Teresinha encontrou uma solução na forma como refletiria sobre o seu passado. Vou escrever meus pensamentos sobre as graças que Deus se dignou conceder-me. Em resumo, Teresinha escolheu olhar sua vida através da lente do que Deus fez por ela, e não através da lente do que ela fez ou deixou de fazer. Assim, ela contemplou sua vida do ponto de vista da graça de Deus. Como consequência, ela ficou cheia de gratidão. Parece-me que se uma pequena flor pudesse falar, diria simplesmente o que Deus fez por ela, sem tentar esconder seus benefícios. O espírito de gratidão atrai sobre nós a abundância da graça de Deus, diz Teresinha. Pois mal agradecemos um benefício, ele se apressa em enviar 10 outros em retorno. A verdade contida nessas palavras, meus queridos ouvintes, não é que Deus envia mais bênçãos quando somos gratos, mas que nos tornamos mais conscientes das inúmeras bênçãos que já temos. O cardeal Newman, ou melhor, agora São John Henry Newman, nosso mais novo doutor da igreja, em seu sermão Recordação das Misericórdias Passadas, ele contrasta a graça, característica de Abraão, que olhava para o futuro com fé, com a de Jacó, que tinha o hábito de refletir com amor sobre as providências de Deus em sua vida vivida. Assim, quando ele olhava para trás, Jacó transbordava de gratidão, admirando o contraste entre o que ele era por si mesmo e o que Deus havia sido para ele. De modo semelhante, Teresinha escreve: encontro-me num momento de minha vida em que posso lançar um olhar sobre o passado. Minha alma amadureceu no cadinho das provações exteriores e interiores. E agora, como uma flor fortalecida pela tempestade, posso levantar a cabeça e ver realizar-se em mim as palavras do Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há muita sabedoria na antiga recomendação de contar nossas bênçãos, meus queridos ouvintes. Quanto mais conscientes estamos de quanto somos abençoados por Deus, mais felizes somos. Quando foi a última vez que você refletiu sobre quão abençoada é a sua vida? É importante perceber de que ponto Teresinha olhava para o seu passado. Um ano antes de começar a escrever História de uma Alma, surgiram os primeiros sinais de que ela havia contraído tuberculose. Quando começou a escrever, já estava consciente de sua morte próxima. Aí, nesse mesmo mês em que ela começou a escrever a obra, ela escreve a sua irmã Leônia.
Esse pensamento da brevidade da vida me dá coragem. Ajuda-me a suportar o cansaço do caminho. A hora do repouso se aproxima. 2 meses depois, ela confidenciou: vou morrer em breve. Assim, meus queridos, Teresinha contemplava a sua vida com a consciência de alguém que está prestes a morrer. Ela refletia frequentemente sobre a vaidade da vida. Em um trecho ela escreve assim: vejo que tudo é vaidade e aflição de espírito debaixo do sol, e que o único bem é amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito nessa terra. Quantas vezes, meus queridos, ouvimos a verdade de que nosso único bem é amar a Deus? No entanto, quando vivemos uma experiência de estar diante da morte, nós percebemos essa verdade pela primeira vez. Refletir sobre a mortalidade não é morbidez. Pelo contrário, pode intensificar nossa apreciação da vida. Os padres do deserto diriam que é ter a morte diante dos olhos. Ou, como diria Santa Teresinha, só tenho um curto instante da vida para dar ao bom Deus. Só tenho hoje para amar. Como seria a sua vida se você vivesse como se hoje fosse seu último dia? Pense sobre isso. E eu gostaria aqui de colocar um outro ponto que eu considero importante, embora talvez seja meio óbvio. Teresinha, meus irmãos, é uma carmelita. Isso é muito importante de lembrar. Ela não surge isolada na história da igreja. Ela nasce dentro de uma tradição espiritual muito rica, a tradição do Carmelo, marcada especialmente por 2 grandes figuras, Teresa de Jesus e João da Cruz. Na medida que a gente for caminhando, eu vou tentar sempre fazer referência a essas 2 figuras, a esses 2 grandes santos. Eu acho que vai nos ajudar a entender um pouco mais e a mergulhar um pouco mais na profunda teologia daquilo que Teresinha nos comunica. Muitas vezes, ao escutar Teresinha, nós percebemos ecos desses 2 grandes santos. Mas o que é extraordinário é que ela exprime as grandes verdades do Carmelo de maneira muito simples, quase infantil, como quem transforma uma grande teologia em experiência vivida. E já no início desse primeiro capítulo, isso aparece com muita força. Teresinha começa dizendo que vai cantar aquilo que repetirá eternamente: as misericórdias do Senhor. Veja como essa frase é profundamente bíblica. Ela ecoa o salmo que diz: cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Mas há aqui também uma intuição muito carmelitana. Santa Teresa de Jesus, quando escreve o livro da vida, também começa contemplando a misericórdia de Deus que a conduziu ao longo de sua história. Ela insiste que, se escreveu sua vida, foi para mostrar não as suas virtudes, mas a paciência de Deus com suas fraquezas. Algo semelhante acontece com Teresinha. Ela não quer narrar a história de suas qualidades. Ela quer narrar a história da misericórdia de Deus em sua vida. Isso já revela algo muito profundo sobre a espiritualidade cristã. A santidade, meus amados irmãos, ela não começa em nós. A santidade começa em Deus. São João da Cruz dirá algo muito semelhante quando afirma que a alma não chega à união com Deus pelos próprios esforços,
mas porque Deus tomou a iniciativa de atraí-la para si. A vida espiritual começa quando percebemos isso. Deus nos amou primeiro. Logo no início do texto, Teresinha conta que antes de escrever, ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora e pediu que Maria guiasse sua mão. Essa atitude é muito significativa. No Carmelo, Maria não é apenas objeto de devoção, ela é modelo da vida interior. Santa Teresa de Jesus dizia que Maria é aquela que guardava tudo no coração, vivendo numa profunda intimidade com Deus. Teresinha começa sua narrativa justamente assim, em atitude de oração. Depois disso, ela abre o Evangelho e encontra uma frase que a impressiona profundamente. Jesus chamou para si aqueles que ele quis. Ela vê nessa frase o mistério da sua vocação. E aqui começa uma reflexão muito interessante. Durante muito tempo, Teresinha se perguntou por que Deus parece dar graças extraordinárias a algumas almas. Ela pensa nos grandes santos, pensa em São Paulo, pensa em Santo Agostinho, e também se pergunta por que algumas pessoas parecem viver sem sequer conhecer a Deus. Essa pergunta poderia levar à revolta ou à comparação, mas Deus conduz Teresinha a uma resposta muito mais bela. Ela olha para a natureza e contempla um jardim. Nesse jardim existem muitas flores, rosas, lírios, violetas, margaridas. Cada um tem sua beleza. Então ela compreende algo decisivo. Se todas as flores quisessem ser rosas, o jardim perderia sua harmonia. Assim também é no jardim de Deus. Aqui aparece uma das ideias mais importantes da espiritualidade de Teresinha: a diversidade das almas na Igreja. Santa Teresa de Jesus dizia algo semelhante no Castelo Interior, uma outra obra. Ela afirmava que Deus conduz cada alma por caminhos diferentes e que não devemos medir a santidade apenas pelos dons extraordinários. São João da Cruz também insiste nisso, quando diz que muitas vezes as almas mais avançadas são justamente aquelas que vivem escondidas, sem nada de extraordinário exteriormente. Teresinha traduz essa grande teologia com uma imagem simples. Ela diz que algumas almas são como lírios e rosas, grandes santos que iluminam a igreja, mas outras são pequenas flores do campo, e essas também alegram o coração de Deus. Aqui nasce, meus queridos, um dos pilares da pequena via. A santidade não consiste em fazer grandes coisas. A santidade consiste em ser aquilo que Deus quer que sejamos. E isso é profundamente libertador. Porque muitas vezes passamos a vida tentando ser aquilo que Deus nunca nos pediu para ser. Ou queremos ser outro tipo de pessoa, ou outro tipo de santo. Mas Deus nos chama a florescer exatamente na forma como Ele nos criou. A perfeição consiste em fazer a vontade de Deus, em ser aquilo que Ele quer que sejamos. O mandamento "sede perfeitos" não significa buscar desempenho impecável em todas as tarefas, mas fazer o que Deus quer. Observe, não é uma busca doentia pela perfeição. Isso se chama perfeccionismo, meus queridos. Quando a pessoa se sente compelida a atingir um padrão por medo de fracassar ou necessidade de aprovação. Não, isso não é a perfeição a qual Deus nos chama.
Perfeição consiste em fazer a sua vontade, em ser aquilo que Ele quer que sejamos. Meu irmão, minha irmã, existe algum objetivo irreal ou doentio que você esteja perseguindo e que esteja roubando a sua paz? Alguma área da sua vida em que a busca de desempenho, a busca por reconhecimento, por validação, esteja impedindo você de ser quem Deus quer que você seja? Pense. Bom, Teresinha vai deixando algumas outras pérolas nesse caminho. Depois dessa reflexão sobre as flores, ela escreve uma frase muito profunda. É próprio do amor rebaixar-se. Essa frase poderia estar tranquilamente em um texto de São João da Cruz. Para ele, o movimento do amor verdadeiro é sempre descendente. Deus, sendo infinito, desce até a criatura. E quanto mais uma alma ama, mais ela também aprende a descer. E Santa Teresa de Jesus dizia algo semelhante quando afirmava que a verdadeira humildade consiste em caminhar na verdade diante de Deus. Teresinha compreende que Deus se inclina especialmente para os pequenos. Ele criou não apenas os grandes doutores, mas também as crianças, os simples, os pobres. E então nasce dentro de Teresinha uma intuição espiritual extraordinária. Se Deus ama descer, então o melhor lugar para encontrá-lo é na pequenez. Isso é o coração da pequena via. Enquanto muitos procuram subir até Deus por grandes feitos espirituais, Teresinha descobre que o caminho mais seguro é tornar-se pequena diante dele. Isso não significa mediocridade espiritual. Significa confiança. E aqui aparece um episódio muito bonito da infância dela. Sua mãe lhe diz que para ir ao céu é preciso ser boa. E Teresa responde que, se não fosse boa, voaria até a mãe que estaria no céu e se agarraria a ela. E pergunta: como Deus poderia pegá-la se estivesse nos braços da mãe? Essa resposta infantil, ela revela algo muito profundo. A criança confia totalmente nos braços da mãe. Mais tarde, Santa Teresinha, ela aplicará essa mesma lógica a Deus. A santidade não será uma escalada baseada na própria força. Será um abandono nos braços do Pai. E essa ideia está profundamente em sintonia com o ensinamento de São João da Cruz, que dizia que a alma avança na união com Deus, não tanto pelo que faz, mas pela confiança com que se abandona à ação divina. Mais adiante, Teresinha começa a contar lembranças concretas de sua infância. Ela fala de sua sensibilidade, fala do seu temperamento intenso, de sua teimosia. E isso tudo é muito bonito. Ela não tenta parecer perfeita. Santa Teresa de Jesus dizia que a humildade começa quando a pessoa deixa de esconder a própria verdade. E Teresinha faz exatamente isso. Ela mostra que a sua alma tinha fragilidades, mas também um grande desejo de amar. E aí, quase no final do capítulo, aparece um pequeno episódio que se torna simbólico para toda a sua vida espiritual. A sua irmã Leônia oferece um cesto com vários objetos para ela escolher. A Estelina, a outra irmã, um pouquinho mais velha que Teresa, pega apenas um. Teresinha pensa um tempo, pensa um instante, estende a mão e diz assim: eu escolho tudo. E pega o cesto inteiro.
Mais tarde, ela compreenderá que essa atitude infantil expressava algo profundo da sua vocação. De certa forma, poderíamos até dizer que esse pequeno episódio simboliza toda a sua vida. Quando a perfeição foi colocada diante de mim, dizia ela, compreendi que para se tornar santo era preciso sofrer muito, buscar sempre o mais perfeito e esquecer-se de si mesmo. Então, como nos dias da minha infância, eu exclamei: meu Deus, eu escolho tudo. Ela escreve que não quer ser santa pela metade. Ela escolhe tudo que Deus quiser. Escolher. Teresinha repete essa palavra porque ela está no centro da vida. Todos os dias, meus irmãos e irmãs, somos confrontados com escolhas. Aparentemente, parecem ser escolhas muito diferentes. Será que eu cedo meu lugar para o outro? Ou eu sigo no meu cantinho, quietinho? Será que eu dou passagem no trânsito? Ou eu passo porque eu também estou com pressa? Será que eu lavo aquela louça? Ou eu deixo o outro lavar? Afinal de contas, foi ele que sujou. Será que eu respondo aquela fala dura do meu irmão? Ou eu simplesmente deixo passar, deixo a poeira baixar e quando eu estiver calmo, eu respondo de forma madura e educada? Será que eu deixo o pedaço do bolo que tem aquela cobertura mais gostosa para o outro, ou eu como ela? Vejam, meus irmãos, são coisas bobas, coisas cotidianas, parecem assim corriqueiras, mas as escolhas, elas estão sempre aí, o tempo todo na nossa vida, no nosso dia, na nossa rotina. Mas, por mais que as escolhas sejam diferentes, no fim das contas, elas são todas a mesma coisa. Eu escolho amar ou eu escolho não amar. Claro, você poderia dizer assim, olha, mas eu preciso me amar também, eu preciso amar a mim mesmo. E claro, precisa. E, obviamente, isso daria para ser um tema à parte nessa nossa reflexão. Mas nós queremos amar como Cristo amou. E Cristo amou o próximo como a si mesmo. Então, nessa perspectiva de amar como Cristo amou, nós somos convidados a agir diferente, a sermos diferentes num mundo onde o egocentrismo, onde o olhar para si está sempre em primeiro lugar. Nós somos livres para responder ao Senhor, fazer pouco ou fazer muito por Ele. Aquilo que escolhemos define quem somos. Teresinha viveu diariamente com pessoas difíceis, pessoas imperfeitas, pessoas que a contrariavam. O que a tornou santa foi escolher amar aqueles que Deus colocou em seu caminho. Quem são, meu irmão? Quem são, minha irmã? As pessoas difíceis de amar em sua vida. De que maneiras concretas você pode escolher amar essas pessoas que Deus confiou aos seus cuidados? E Teresinha acrescenta algo muito importante. Ela diz que só teme uma coisa: conservar a própria vontade. Uma outra frase que poderia muito bem estar entre os escritos de São João da Cruz.
porque para ele o maior obstáculo à união com Deus é justamente o apego à própria vontade. A alma só chega à plena liberdade espiritual quando aprende a deixar-se conduzir inteiramente por Deus. É isso que Teresinha começa a desejar desde a infância: entregar tudo, até a própria vontade. E o capítulo termina com uma imagem muito bela. Teresinha recorda sua infância como uma primavera cheia de sol. Tudo parecia luminoso, mas ela também sabe que virá o inverno. E aqui aparece outra grande verdade da espiritualidade carmelitana. São João da Cruz ensina que toda alma chamada à união profunda com Deus passa por purificações. Ele chama isso de noites espirituais. Teresinha ainda não sabe, mas essas noites virão. Sofrimentos, provações, escuridões interiores. Mas assim como as flores da primavera começam a brotar debaixo da neve, Deus já está preparando sua alma para florescer. Antes de encerrarmos nossa meditação de hoje, meus irmãos, eu gostaria de deixar 3 perguntinhas adicionais para você levar, para te conduzir também na oração, na sua meditação. Primeira: eu aceito ser a flor que Deus quis que eu fosse, ou passo a vida tentando ser outra coisa? Eu aceito ser a flor que Deus quis que eu fosse, ou passo a vida tentando ser outra coisa? Segunda pergunta: minha vida espiritual está baseada em esforço apenas, ou também em confiança na misericórdia de Deus? Minha vida espiritual está baseada em esforço apenas, ou também em confiança na misericórdia de Deus? Terceira pergunta: existe algo que ainda estou segurando da minha própria vontade e que Deus está me pedindo para entregar? Existe algo que ainda estou segurando da minha própria vontade e que Deus está me pedindo para entregar? Leve essas perguntas para a sua oração. Gaste tempo com Deus. Converse. Se perscrute para ver aquilo que Deus fala ao seu coração. Talvez seja justamente aí que Deus queira começar a trabalhar no seu coração. Nos próximos episódios, vamos continuar caminhando com Santa Teresinha e descobrir cada vez mais profundamente o caminho simples e luminoso que ela nos ensina, o caminho da confiança e do amor. Que Santa Teresinha interceda por nós e que aprendamos com ela a confiar totalmente no amor de Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.